Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um momento do nosso programa O Tesouro Escondido, o nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo a Semana Santa, Semana Maior da nossa fé, e hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal. A tradição litúrgica da Igreja nos ensina que no Tríduo Pascal, nós, numa grande celebração, adentramos em todo o mistério da vida de Cristo. Por isso, a missa inicia-se hoje com a celebração da Ceia do Senhor e não tem a bênção final. Amanhã nós nos reencontramos para a celebração da adoração da cruz, que também não tem a bênção final. E a igreja se reencontra uma terceira vez no sábado à noite para a vigília pascal, e aí sim, se encerra com a solene bênção da Páscoa. Por que a igreja usa dessa pedagogia litúrgica? Para nos lembrar que o mistério pascal de Jesus está todo interligado. Não é possível celebrar só a cruz e não contemplar a glória da ressurreição. Aliás, a cruz só existe em vista da ressurreição. O mistério pascal passa por esse binômio, cruz e ressurreição. E veja bem, hoje a igreja celebra a instituição da Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento, é um sinal visível da graça de Deus. É típico de Deus usar de sinais pequenos, humildes, para se revelar a nós. E a Eucaristia é um exemplo claro disso. Naquela pequena porção de pão, naquela pequena porção de vinho, a igreja reunida, invocando o Espírito Santo, tem ali a presença do ressuscitado. E o ressuscitado alimenta a nossa vida, fortalece a nossa luta, dá sentido para a nossa caminhada. Comer o pão e o vinho consagrados no altar, meus irmãos, é fazer com que Jesus se torne concretamente presente na nossa vida. Talvez alguém poderia perguntar, mas padre, ele não está o tempo todo presente? Sim, ele está o tempo todo presente, mas a Eucaristia é uma manifestação concreta, sacramental, palpável dessa presença. A leitura que nós ouvimos na missa da Ceia do Senhor, a primeira leitura, é o relato do Êxodo, é o relato da Páscoa. Deus ordena que o seu povo coma um cordeiro, e ao comer aquele cordeiro, o povo adquiriu força para fazer a passagem da escravidão para a liberdade. Jesus chama a sua ceia de ceia da nova aliança. Os cristãos, quando comem o pão e o vinho, também encontram forças para fazer uma nova passagem, diferente daquela do Egito. No Egito, a passagem era da escravidão para a liberdade. Agora, nós que estamos já no Novo Testamento, na Nova Aliança, fazemos a passagem da morte para a vida. Não só da morte, do dia da nossa morte, mas no hoje da nossa história, nós já somos chamados a fazermos passagem da morte para a vida. Morte do pecado. Quando eu sou egoísta e faço a passagem para alguém que partilha, estou ressuscitando com Jesus. Quando eu odeio uma pessoa e faço a passagem para o amor, eu estou ressuscitando com Jesus. Quando eu não converso com alguém e volto a conversar, perdoo a pessoa, estou fazendo a passagem da morte para a vida. A Eucaristia é um alimento que nos ajuda a fazer a passagem da morte para a vida. Minha gente, ao celebrarmos hoje a missa da Ceia do Senhor, a missa da instituição da Eucaristia, nós somos convidados a pensar que passagens nós temos que fazer.
de quais mortes nós temos que sair para adquirirmos a vida que Jesus nos dá. No Evangelho de São João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus não quer nenhum de nós na morte. Ele quer todos nós vivendo a vida que Ele oferece, que é sempre uma vida cheia de plenitude, cheia de alegria, cheia de realização. Ao comermos o pão e o vinho, façamos a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Que Jesus, o pão vivo descido do céu, ceia que foi instituída nesse dia, nos ajude nesse processo de passagem, de fazer a nossa Páscoa. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos viver com intensidade essa Semana Santa. Vamos viver com alegria, fazendo passagens da morte para a vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.